Dica Amorim. Aqui no canal estudamos, refletimos sempre com foco no nosso lema que é: pequenas mudanças somadas produzem grandes transformações. No nosso estudo de hoje, teremos substantivos e falaremos também sobre família. Tema este sugerido pela minha prima Vanessa França. É próprio do ser humano a necessidade de dar nome às coisas que nos rodeiam. Pessoas, animais, plantas, objetos, sentimentos, etc. De forma resumida, mas bem definida, dizemos que substantivos dão nome a tudo que existe. Os substantivos podem ser classificados em comuns ou próprios, simples ou compostos, concretos ou abstratos, primitivos ou derivados, ou substantivo coletivo. Vamos entender melhor esse assunto fazendo uso da lousa. Estão prontos? Venham comigo! Substantivo comum é aquela palavra que dá nome aos seres do mesmo grupo de forma genérica. Já o substantivo próprio é aquele que especifica. Vamos entender com o exemplo. A palavra mãe é um substantivo comum a todas as mães, ou seja, aquela que dá à luz a uma criança, aquela que adota, aquela que cuida, que educa e, sobretudo, transfere o seu afeto. Ou seja, a palavra mãe é comum a todas as mães. Mas, se a gente quer especificar de qual mãe nós estamos falando, que aqui no nosso exemplo é da minha mãe, então eu digo que Nélia é um substantivo próprio. Por quê? Porque especifica de qual mãe, de quem eu estou falando. Temos também a palavra país, ou seja, é um substantivo comum, porque se refere a todo e qualquer país. Mas, quando a gente diz Brasil, estamos especificando de qual país estamos nos referindo, estamos tratando. Então, Brasil é um substantivo próprio, ou seja, a palavra Brasil é um substantivo próprio. Um detalhe, uma observação: os substantivos próprios, eles sempre serão escritos com iniciais maiúsculas. O substantivo concreto nomeia o ser que existe no mundo real ou imaginário, independentemente de um outro ser. Já o substantivo abstrato, ele depende de um ser para se manifestar ou existir. Vejamos nossos exemplos. Temos aqui a palavra pessoa e violência. A palavra pessoa é classificada como um substantivo concreto. Ela existe no mundo real, independentemente de um outro ser. Temos a palavra violência, que é classificada como um substantivo abstrato. Só existe a violência se uma pessoa quiser manifestá-la. Temos também a palavra irmão, que é classificada como um substantivo concreto. Irmão existe independentemente de um outro ser. Mas a palavra amor é classificada como um substantivo abstrato. Só existe o amor se alguém
quiser manifestar para que ele possa existir. O substantivo primitivo é aquele que não se originou de nenhum outro dentro da língua portuguesa. Já o substantivo derivado é aquele que se origina de outra palavra. Como exemplos, nós temos a palavra pai, que é um substantivo primitivo, porque não se originou de nenhuma outra palavra dentro da língua portuguesa, e a palavra paternidade é um substantivo derivado da palavra pai. Temos também a palavra neta, que é classificada como um substantivo primitivo, reforçando, não se originou de nenhuma outra palavra, de nenhum outro substantivo dentro da língua portuguesa. E a palavra bisneta é um substantivo derivado de neta, ok? O substantivo simples é aquele formado por apenas um elemento, ou seja, por apenas uma palavra. Já o substantivo composto é formado por dois ou mais elementos, ou seja, por duas ou mais palavras. Vejamos os exemplos. Temos aqui a palavra salada, que é classificada como um substantivo simples, pois é formado por apenas um elemento, por apenas uma palavra. Já o substantivo couve-flor é classificado como um substantivo composto, pois é formado por dois elementos, por duas palavras. Também temos como exemplo a palavra armário, que é classificada como um substantivo simples. Como já dissemos, é formado por apenas um elemento, por apenas uma palavra. Já o substantivo guarda-roupa é classificado como um substantivo composto, pois é formado por dois elementos, ou seja, por duas palavras. O substantivo coletivo é um substantivo comum que, mesmo estando no singular, nomeia um grupo, um conjunto de seres da mesma espécie. Temos como exemplo, ou melhor, como exemplos, as palavras prole e comunidade. Prole é o substantivo coletivo de filhos e comunidade é o substantivo coletivo de cidadãos. Vamos analisar a palavra família de acordo com as classificações dos substantivos. Podemos afirmar que a palavra família é um substantivo comum, porque é uma palavra que se refere a todas as famílias, meio óbvio, não é? A palavra família é um substantivo concreto, porque não depende de outro ser para existir, não é? Dizemos também que a palavra família é um substantivo primitivo, porque não se origina de nenhum outro substantivo, ou seja, não se origina de nenhuma outra palavra dentro da língua portuguesa. Dizemos também que é um substantivo simples, porque é formado por apenas um elemento, ou seja, por apenas uma única palavra. E dizemos também que a palavra família é um substantivo coletivo, porque se refere a um grupo de duas ou mais pessoas unidas por laços consanguíneos
ou por escolha dos membros envolvidos e, sobretudo, unidos pelo afeto. Cada grupo familiar tem o direito de conceituar, de definir a sua própria família. Não é a configuração familiar que mais importa, e sim as qualidades das pessoas, do caráter, da formação integral dos cidadãos que serão treinados, orientados, educados e, sobretudo, amados dentro desse laboratório base de uma sociedade. Hoje, o meu companheiro José Alves irá compartilhar conosco uma situação vivida por ele em família e como ele encarou essa experiência. Bem, gente, para quem não conhece, este é o meu companheiro José Alves. E então, Alves, antes de você contar essa situação, né, vivida em família e como você encarou essa experiência, conta pra gente como era a sua configuração familiar. Bom, vivíamos eu, minha irmã, minha mãe e algumas tias, além de minha avó. Na verdade, meu pai fez a opção de viver a vida dele sem a gente e nós continuamos a nossa. Ótimo, perfeito. Assim, eu como sua esposa, né, sou testemunha de alguma forma de que você conseguiu superar essa questão de ser criado, né, somente pela sua mãe, por algumas tias. E você conta sempre pra gente aqui em casa o quanto que você valorizou, né, muitas pessoas que de alguma forma te deram carinho, te deram atenção, te educaram, ajudando, né, sua mãe nesse processo. Ou seja, fala um pouco pra gente aí dessa sua escolha. Bom, na vida sempre nós temos no mínimo duas opções. Eu tinha a opção de ficar lamentando a ausência de meu pai ou a opção de aproveitar ao máximo tudo de bom que as pessoas que estavam presentes me ofereciam. Eu fiz a segunda opção. Perfeito, perfeito. Agora que já sabemos, né, um pouco da história de José Alves, conta pra gente aí essa situação que você vivenciou e como você realmente encarou a experiência. Bom, eu fui uma criança que fui muito traquino, a verdade é essa. Dei muito trabalho à minha mãe na questão de não parar em casa, de estar sempre procurando alguma coisa para brincar, sempre na rua. De alguma forma, a teimosia era a lei. Então, para ela foi o grande desafio tentar me manter em casa, porque eu tinha uns amigos e a gente gostava muito de brincar na rua, de bola, de patinete, de gude, de tudo que aparecia na cabeça, de ir para a praia para pegar onda, para jogar bola na areia. Então, a gente estava sempre com alguma ideia na cabeça que com certeza não era ficar em casa. E numa dessas oportunidades, eu tinha combinado com 2 amigos meus para irmos para a praia jogar bola, pegar onda e tal. E nós tínhamos os sinais, né? Quando chegava um na casa de quem marcava, a gente chegava do lado de fora, sinalizava. Os códigos. Os códigos, exatamente, aqueles velhos códigos. E nesse dia eu estava em casa e eles sinalizaram. E quando eu estava me preparando para dar minha escapulida, minha mãe percebeu. E como ela costurava, ela estava na máquina e ela, percebendo o meu movimento, me chamou. E aí: você não vai para lugar algum. Aí pegou a corrente do cachorro que nós tínhamos, colocou em meu pé, me botou na cadeira, me botou sentado do lado dela e continuou trabalhando. E aí eu estou ali só esperando a oportunidade dela se distrair para poder eu, como sempre, dar a minha escapulida e cair fora.
Só que dessa vez ela estava bem mais atenta no processo. Aquele dia que ela escolhe para dizer, hoje você não vai me dar nó de jeito nenhum. Então, terminou que levou tanto tempo para eu conseguir que ela se distraísse e ela não se distraiu, que os meninos desistiram e foram sozinhos, né? Foram só eles. Bom, depois disso tudo eu fiquei olhando para a janela, que dava para o horizonte, no horizonte dava para uma mata, e na pontinha dessa mata dava para ver o azul do mar. E eu fiquei observando e aquela sensação de que, pô, velho, estou perdendo tudo que está acontecendo ali. Os meninos foram e eu fiquei, e aquela sensação, aquela angústia de não estar junto, de estar perdendo a oportunidade de vivenciar aquilo. Bom, e nesse questionamento que eu estava fazendo, de repente eu comecei a ouvir o canto dos pássaros que eu criava. Eu criava muitos pássaros, eu tinha em média umas 30 gaiolas no telhado, e comecei a observar os pássaros todos cantando. E aí eu observava, olhava para minha mãe, olhava para a rua e ouvindo o canto dos pássaros, e aquilo começou a me despertar uma sensação que até então eu não tinha percebido, não tinha analisado dessa forma. Que foi exatamente a reflexão de que, caramba, um dia que eu estou ficando preso aqui, para mim está sendo terrível. Sim. Não poder desfrutar de tudo que eu gostaria. E eu já tenho alguns anos que eu prendo esses pássaros aqui. Pássaros que podem ter um infinito para poder desfrutar, e eu estou reduzindo a vida deles a uma gaiola. Sim. Então essa reflexão foi muito impactante para mim naquele momento. E aí eu tomei a decisão de que soltaria todos os passarinhos ali mesmo. Peguei a janela, porque eu estava próximo olhando, fechei. Conversou com sua mãe, né? Conversei Negociou, né? Porque você estava lá preso. Mas era muito próximo a janela, mesmo ali dava. E a corrente, na verdade, era só uma jogada no pé, e se eu desse um jeito ali, dava para escapulir tranquilo. Sim. É mais uma coisa de fazer barulho, talvez alguma forma de controlar o movimento que eu faria. E aí eu fechei essa janela, abri todas as gaiolas e depois abri a janela. Foi tanto pássaro saindo pela janela que foi uma emoção que não dá para descrever. A sensação de dizer, pô, esses caras ganharam a liberdade agora. Imagino. Só que quando eu voltei para as gaiolas, ainda tinham alguns, uns 3, mais ou menos, uns 3 ou 4, se não me engano, que eles continuaram na gaiola, mesmo aberta. E aí aquela sensação, né? Eles já não percebem mais a liberdade. E foi outro momento impactante. Pô, e agora como é que faz com esses caras? Mas mesmo assim eu decidi que levaria eles e colocaria na mata lá, como eu fiz depois. E dessa situação toda, dessa vivência, o tempo passou, as coisas continuaram acontecendo, eu continuei dando minhas escapulidas. E mais tarde, já com os 19 anos, eu estava descobrindo a música, e é um momento realmente divisor de águas para mim. A música foi como nascer de novo, a verdade é essa. Sim. E eu lembrei dessa situação e resolvi transformar isso em música. E deu mais ou menos nisso que eu vou mostrar para vocês. Fique à vontade. Vem chegando manhãzinha e já canto cardeal na gaiola, e com certeza o seu canto é de tristeza, e falar de solidão, da vida no cativeiro, da dor de ser prisioneiro de uma equivocada visão, uma pena sem julgamento, tão pouco algum merecer, a beleza do seu canto, causa do seu padecer. Vai, voa passarinho, faz o teu caminho, ganha imensidão, canta livre, leve e solto, e leve a certeza de que não foi em vão, pois apesar das dores da tua história, ficou a lição. Quando vi o
passarinho, quis até lhe perguntar: quando você ficar velho, o que é que vai contar? De tudo que há de belo, do que é que vais lembrar? Se as taliscas da gaiola te privaram de voar, brincar na beira do rio, da fazete acasalar, dos bandos que correm do frio, das mangueiras do pomar. Vai, voa, passarinho, faz o teu caminho, ganha imensidão, canta livre, leve e solto, e leve a certeza de que não foi em vão, pois apesar das dores da tua história, ficou a lição. É mais ou menos isso. Muito obrigada, Alves, pela sua música belíssima, pela sua história de superação, e que nós possamos fazer outros momentos como esse. Com certeza. Devido à importância do tema família, sugerido, como já mencionado pela minha prima Vanessa França, pretendemos dar continuidade na próxima semana. Recebam a nossa gratidão. Beijos no coração e até a semana que vem.